Nós queremos compartilhar uma palavra hoje. Nós vamos falar sobre olhos espirituais, né? Senhor, abra nossos olhos espirituais. Olhos espirituais, faróis para a sua vida, faróis para o seu destino, faróis para o seu propósito. Nós queremos compartilhar dessa palavra, porque essa é uma palavra que tem vindo com muita força, com muita graça no nosso espírito esses dias, e nós queremos compartilhar com você. Eu vou pedir para fechar a porta, que às vezes o som está entrando ali. Quero compartilhar essa palavra com vocês, baseado no texto de 2 Reis, capítulo 6, verso 15 ao 16. 2 Reis 6, 15 ao 16. Vamos até o 19. 19 diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo. Quem levantou-se bem cedo? O servo do homem de Deus. Eu gostei aqui, que o servo do homem de Deus levantou bem cedo, mas o homem de Deus diz que ele não levantou muito cedo não. Brincadeira, irmãos, mas eu acho que ele levantou cedo também. E ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Vamos repetir? São mais os que estão conosco do que os que estão com eles. De novo, são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluias. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço que abra os olhos dele. Toca na pessoa do seu lado e fala assim: abra os olhos dele. De novo, abra os olhos dele. Aleluias. Abra os olhos dele, né? Para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Aleluias. Irmãos, aqui nós vemos o profeta Eliseu. Nós vemos aqui um homem que tinha visões espirituais. Nós vemos aqui uma pessoa, né, que tinha percepções espirituais aguçadas. Ele tinha olhos espirituais. Ele via as coisas de maneira espiritual. Essa semana nós estávamos viajando. Eu tive a oportunidade de conhecer um irmão. E ele estava aí compartilhando uma experiência que ele teve com um pastor. Esse pastor, ele é um pastor que teve uma situação de saúde, perdeu completamente as vistas, há muitos anos. Ele é completamente cego. Ele teve um derrame cerebral, e que ele ficou muito tempo sem oxigenação, e enfim, as vistas dele se perdeu. Então ele tem uma parte paralisado, e ele é completamente cego. Mas ele estava falando assim, da surpresa que ele tem, quando ele encontra esse pastor, quando ele vai conversar com esse pastor, porque esse pastor, ele não tem esses olhos humanos, mas tem olhos espirituais aguçados. E todas as vezes que ele vai conversar com esse pastor tem visões, tem percepções, ele tem uma sensibilidade espiritual muito maior do que as demais pessoas. Aí eu fiquei pensando, falei: Deus do céu, foi necessário esse homem, né, ser ferido com uma doença, perder seus olhos naturais, para poder desenvolver olhos espirituais. E eu fiquei pensando: Senhor, tenha compaixão de mim, né? Tenha compaixão de mim, porque eu quero ter olhos espirituais, eu quero ter visões espirituais, mas eu também não quero perder meus olhos físicos. É possível você ter olhos espirituais sem perder os olhos naturais, sim ou não? Sim, Eliseu é um desses.
Ele era um homem que tinha olhos também naturais, ele enxergava as coisas naturalmente, mas ele tinha olhos espirituais. Ele via as coisas espirituais ao redor dele. Ele via o que estava acontecendo ao seu redor. E aquele rapaz, o moço dele, era um jovem que não tinha olhos espirituais, ele só tinha olhos naturais. Olha aqui para mim, por favor. Vamos orar hoje. Vamos orar hoje, para que mude essa realidade da nossa vida. A Bíblia está o tempo todo nos dizendo que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não andamos pelas coisas que nós vemos naturalmente, nós andamos pelas coisas que nós vemos espiritualmente, através da revelação da sua palavra, da verdade da palavra de Deus, da bênção da palavra de Deus, da graça de Deus que é derramada sobre as nossas vidas. Nós precisamos mudar essa realidade de olhos naturais para olhos espirituais. Eliseu era um homem que tinha essa visão, né? Ele era um homem usado pelo Senhor, ele era conhecido em muitos lugares. Um pouco antes do capítulo anterior, né, você vai conhecer aí a história de Naamã, né? Naamã era o chefe do exército do rei da Síria, e ele foi acometido de lepra, uma doença, hanseníase, né? Uma doença incurável naquele tempo. E havia uma moça, uma serva da esposa desse general, e ela falou: olha, se o meu senhor conhecer o profeta, conhecer quem tem visão espiritual, quem tem autoridade, quem tem poder, porque olha aqui para mim, meu querido, quem tem visão espiritual tem autoridade espiritual. Quem tem visão espiritual tem poder espiritual na sua vida. Então, aquele chefe do exército, ele foi até Eliseu, e ele foi completamente curado da sua lepra, porque era um homem que tinha autoridade. Agora nós encontramos então, nesta passagem, o rei da Síria e seu exército lutando contra Israel, e as suas investidas não dão resultado, pois todos os seus planos eram revelados, e Israel vencia a guerra. Estão comigo? Imagina, você está guerreando, aí quando você vai contra o seu inimigo, você arma uma estratégia, e aí quando você chega lá, o seu inimigo já soube antes que você da estratégia. É estranho, não é? Isso é chamado do quê? Espião, não é? É o espião que ficava delatando, né? Ele ficava, qual que é a palavra aí? Caguetando, essa que é a palavra mais comum, né? Ele ficava delatando, ou seja, ele ficava falando. Tanto é que o rei falou o seguinte, olha só o texto está ali, 6, 11 e 12, o rei da Síria ficou angustiado com este incidente, então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Ele falou: tem alguém aqui que quando eu faço os planos, vai lá e conta. Já está aqui, obrigado, é que eu andei para frente, a água ficou para trás, mas ela chegou, aleluia, obrigado, né? Aleluia. Hoje está aqui um desafio gostoso, porque fui para frente para ver se eu tenho um pouco de retorno, porque não estamos sem retorno. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente, então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? E um dos servos respondeu: ninguém, ó rei meu senhor. Mas, fala comigo, mas, né, adversativa, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Meu Deus do céu, vem profeta, vem Eliseu, vem falar, né, o que está acontecendo por aí. Eu sei que o rei ficou louco, o rei ficou doido, né, porque havia um homem de Deus que tinha percepções espirituais, que via o invisível, né, que percebia o que estava acontecendo, que falava. Mas olha aqui para mim, meu amado, minha amada, a palavra do Senhor diz, lá em Tiago, que Elias, quem foi Elias?
o pai espiritual de Eliseu, foi o profeta anterior a Eliseu, foi o profeta que, vamos dizer assim, formou Eliseu. Eliseu é o sucessor de Elias. Lá em Tiago diz que Elias é um homem como nós, e ele orou, e as coisas pararam, o céu parou, tudo parou, e ele diz assim: você e eu somos como Elias. Diga para a pessoa do seu lado: você é como Eliseu. Você é como Eliseu. Essas percepções espirituais são para a sua vida. Essas percepções espirituais são para você, meu querido, minha querida. Em nome de Jesus, o Senhor vai mudar as realidades aqui hoje. Nós vamos parar com essa coisa ser natural para sermos espirituais. Mas o profeta Eliseu, então nós vemos que Deus ama revelar, os seus propósitos, ama revelar as suas coisas aos seus profetas, ama trazer a eles a sua onisciência. Os atributos divinos são revelados aos seus filhos. Contudo, o servo do profeta não tem visão espiritual, ele está sentado na cadeira do natural. Existem 3 cadeiras, irmãos, onde as pessoas estão assentadas. A primeira é a cadeira do natural. A cadeira do natural é aquela que o homem, sem conhecimento de Deus, sem a revelação de Jesus, está assentado nela. É a pessoa que nunca ouviu de Jesus, é a pessoa que já ouviu, mas não crê, é a pessoa que vive naturalmente. O que ela crê? Ela crê nela mesma, ela crê na força dela, ela acredita que as coisas são assim mesmo, ela acredita que tudo é destino, que é o karma da vida. É as pessoas naturais. As pessoas naturais, elas só veem a realidade, não é? Elas só veem o que elas podem pegar e apalpar. Se elas não pegar, se elas não virem com seus olhos, elas não acreditam. São as pessoas naturais. Elas só enxergam o evidente. O moço do profeta Eliseu, ele era um homem que tinha uma visão natural. Ele só via o que todo mundo via, é ou não é? Todo mundo que estava naquela cidadezinha onde Eliseu estava, viram ou não viram o exército do rei da Síria? Viram, não é? Você está aqui hoje, correto? Você está me enxergando? Você está enxergando a pessoa do seu lado? Você está enxergando a cadeira aí? Isso tudo é uma visão natural. Mas você consegue ver os anjos de Deus aqui nesse lugar? Estão entendendo? Talvez você nunca nem ficou preocupado em saber que tinha anjos de Deus aqui. Mas tem anjos de Deus aqui nesse culto ministrando aqui. São ministros do Senhor ao serviço dos seus filhos e da sua igreja. Aqui está cheio de anjos. Cheio de anjos. Você precisa ter essas visões espirituais. Tem gente que está assustada com isso, mas é verdade. Aqui está cheio, nós estamos no ambiente espiritual. Os anjos do Senhor se acampam ao derredor daqueles que o temem, daqueles que o buscam, daqueles que creem nele. São percepções espirituais. Eliseu, tanto é que o servo ficou todo assustado, é ou não é? Ele falou: ai meu Senhor, e agora o que vai acontecer? Estamos tudo frito. Aí Eliseu falou: ô filho, ô Deus, tem misericórdia do menino, não é? Maior é o número daqueles que estão conosco do que os que estão com eles. E aí Eliseu orou. Nós vamos orar aqui hoje, irmãos. Nós vamos orar para Deus quebrar nossa incredulidade, nossa naturalidade, para a gente ter percepções espirituais, para a gente ter visões espirituais. Me lembro um dia, muitos anos atrás, nós estávamos num encontro com Deus, lá na chácara da igreja presbiteriana central, lá no Estrada da Chapada, lá no Rio dos Peixes ali, que é a chácara ali, quilômetro 30 da estrada. Primeiros encontros com Deus que nós fizemos lá, e era um auditório grande. Eu me lembro que no sábado à noite, Deus tinha nos visitado de maneira poderosa naquele lugar, naquele encontro com Deus. E sábado à noite, ministrando a cruz, depois que eu terminei, e foi um tempo, irmãos, que nós estávamos sendo muito atacados, muita incredulidade.
inclusive sendo atacados, né, vamos dizer assim, né, pela instituição, porque nós estávamos fazendo esses encontros, fazendo célula, fazendo esse movimento. E eu lembro que aquela noite, depois daquela mensagem, estávamos orando, e Deus me deu uma visão. Um coral de anjos, um coral, coisa mais linda. Eram umas várias fileiras de anjos desse lado, assim, umas várias fileiras de anjos ali atrás, e umas várias fileiras de anjos assim desse lado. Sabe um U? E eles estavam com tipo trombetas assim. E eles louvavam e adoravam a Deus naquele lugar. Meu Deus, irmãos, que visão poderosa. Naquela noite, o Senhor me falou tanta coisa. Aquela noite o Senhor me mostrou aquilo. E se você vai ler os profetas, né, profeta Isaías, lembra? Quando ele estava lá, ele fala que ele viu o Senhor num alto e sublime trono, né, e havia anjos, serafins, querubins, e a glória do Senhor enchia toda a casa. Nós ministramos recentemente sobre isso, né? Nós falamos de Ezequiel, ele tem uma visão dos céus, visão de anjos, visão de Deus. O Senhor me deu aquela visão naquela noite, e aquela visão Deus falou comigo: eu estou com vocês, eu estou nesse trabalho, eu estou quando vocês estão ganhando almas, eu estou quando a igreja está trabalhando em prol do meu reino, eu estou presente na vida de vocês, eu estou presente nesta igreja. Aquele dia eu tive a confirmação do Senhor. Aquele dia, acho que era o nosso segundo ano fazendo encontros com Deus. Nós fizemos encontros com Deus mais 6, 7 anos, com muita graça, com muita autoridade de Deus, e salvação de centenas de pessoas foram salvas, centenas de pessoas. Eu me lembro que na sequência nós fizemos um batismo de 100 pessoas no mesmo dia. Eu acho que Mateus estava naquele batismo, não é, Mateus? Batismo dos 100, Mateus estava lá, né? Era um dos 100 que estava lá e que está hoje aqui servindo ao Senhor. Entenderam? Deus estava confirmando. Irmãos, Deus tem visões espirituais para você. Comece agora a falar com o Senhor e diga: Senhor, eu quero visões espirituais. Eu quero que o Senhor abra meus olhos espirituais. Comece a falar com o Senhor, querido. Comece, você que está assistindo, comece a falar com o Senhor: eu quero visões espirituais. Tira-me dessa visão natural, dessa visão paupérrima, dessa visão comum, dessa visão de todo mundo. Eu quero visões espirituais para a minha vida. Eu quero experimentar isso. Veja como isso é poderoso, né? Então essa é a visão daquele natural. Mas tem a visão espiritual. A espiritual é aquela que o homem que conhece a Deus, conhece a Jesus, está sentado nela. É a cadeira espiritual, é que ele conhece a Cristo, crê nele, confia em sua graça. Normalmente o fruto dessa vida é paz, alegria, fé, amor, certeza, esperança, convicção, aleluia. Aquele que está sentado na cadeira espiritual, ele tem a de Deus, o favor de Deus, a alegria do Senhor. Ele tem certeza, convicção, ele tem esperança, ele tem autoridade, ele tem poder. Ele não vive debaixo do medo. Ele não vive debaixo do medo. Debaixo do medo vive o moço que tem visão natural. Quem tem visão espiritual não vive debaixo do medo, vive debaixo de poder, de autoridade, de amor, de graça, de favor e de bênção de Deus. Estão comigo, sim ou não? Você dá para perceber quantas vezes nós navegamos no natural? Você dá para perceber quantas vezes nós estamos olhando com os olhos naturais? Quando o Senhor já nos comprou e já nos abençoou para termos olhos espirituais, não é? Temos olhos espirituais. E a terceira cadeira é aquele que se assenta na cadeira do carnal. Essa é aquela pessoa que conhece a Cristo, ele conhece a revelação, ele conhece a graça de Deus, mas prefere continuar vivendo em sua própria força, no seu próprio entendimento, na direção de suas próprias vontades. Olha só, conhece a Cristo,
conhece a graça de Deus, recebe Jesus, deseja Jesus, mas escolhe andar na sua própria força, mas escolhe andar no seu próprio pensamento, mas escolhe andar nas suas próprias vontades e desejos. Esse é a pessoa carnal. Então nós temos 3 cadeiras. Hoje nós queremos exaltar para a glória de Deus a cadeira espiritual. A cadeira espiritual, aonde você pode se assentar nela. Agora veja como isso é poderoso. No Novo Testamento, na Nova Aliança, na manifestação da graça de Deus, nós vemos algo maravilhoso acontecendo. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, verso 15 ao 19, ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que você tem no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando hoje nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Diga comigo: espírito de sabedoria e revelação. De novo, espírito de sabedoria e revelação. Aleluias. Diga comigo: o Senhor quer me fazer subir de nível. É subir de nível, é sair do natural para o espiritual. É um espírito interessante, meus queridos, porque não é um sentimento, não é um sentimento humano, não é só algo do humano, mas sabe o que é? É um espírito, é algo que vem da parte de Deus, vem do Espírito Santo. É Ele que dá espírito de sabedoria e revelação. Nós vamos ter o nosso jejum esse ano. Ele vai ser um jejum, ele vai começar na primeira semana de julho, vai do dia 4 de julho ao dia 24 de julho. Nós vamos ter 21 dias de oração e jejum aqui. E esses 21 dias de oração e jejum serão exatamente nesse tema. Serão 21 dias de unção, poder, revelação, manifestação do Espírito Santo. Nós vamos ter 21 palavras voltadas para isso. Nós vamos falar sobre os dons de Coríntios. Nós vamos falar sobre dons de cura, dons de milagre. Nós vamos falar sobre dom de línguas. Nós vamos falar sobre dom de interpretação de línguas. Nós vamos falar de dom de discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de revelação, conhecimento, visão. Nós vamos falar dos dons espirituais manifestacionais. Nós vamos falar dos frutos do Espírito. Nós vamos falar de alegria, paz, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Nós vamos falar dessas facetas do Espírito de Deus, as facetas de poder, as facetas de unção, as facetas de santificação que o Espírito Santo dá para nós. Amém? Você deseja isso para a sua vida? Já vai se preparando. De 4 a 24 de julho, nós vamos ter 21 dias, nós vamos ter 21 cultos, todos os dias, para você ser cheio, inflamado, receber o Espírito Santo. Porque às vezes eu fico pensando, só a graça de Deus pode fazer com que a gente, que está vivendo nesse mundo natural, nesse mundo encrencado, nesse mundo violento, nesse mundo sem amor, nesse mundo frio, calculista, nesse mundo capitalista, esse mundo aonde ninguém perdoa ninguém, esse mundo aonde o mais forte está comendo o mais fraco, esse mundo aonde se você for muito inocente, eles vão passar a perna em você. Esse mundo do engano, esse mundo dos golpes um atrás do outro, esse mundo cruel, esse mundo estranho, esse mundo é tão pervertido, e você sendo chamado para viver nesse mundo de maneira espiritual, você e eu sendo chamados para vivermos nesse mundo de maneira cheia de percepções do Espírito. Nós vivemos nesse mundo com discernimento espiritual, nós vivemos nesse mundo com percepções espirituais, nós vivemos nesse mundo como povo de Deus, povo santo, povo alegre, povo feliz, povo abençoador, povo que ora, povo que renova, povo que tem fé e tem convicção de que Deus é com ele em tudo o que ele faz. Você crê?
é graça de Deus. Isso só é possível porque é favor imerecido. É favor imerecido. É graça de Deus para a sua vida e para a minha vida. E eu quero caminhar para o final aqui falando de algumas coisas. Primeira coisa que eu quero falar para você é que tudo começa pela fé. Paulo, nesse texto, no verso 15, diz: por isso também eu tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Tudo começa por fé. Você e eu precisamos crer. Você e eu precisamos crer que Deus está agindo. Você e eu precisamos crer que Deus intervém no nosso mundo natural e transforma as realidades naturais em realidades espirituais. Você sabia que tudo o que tem no natural tem no espiritual? Sabia disso? Então, por exemplo, nós temos aqui hoje, fizemos a apresentação de filhos naturais. Mas no mundo espiritual tem filhos espirituais. Amém? Que eles são para ser vividos da mesma maneira. Mesmo amor, mesmo cuidado, mesma dedicação, mesma honra, mesma dignidade. Assim como nós honramos nossos pais biológicos, nós também honramos nossos pais espirituais. Estão entendendo? É as mesmas leis que regem o mundo espiritual, são as mesmas leis que regem o mundo natural. Mas o que no mundo natural acontece com aquele que não conhece a Deus? Em relação aos pais, ele desonra, é ou não é? Ele fala mal, ele distrata, ele abandona, ele trai, ele é desleal, ele se aproveita do pai e da mãe, ele rouba, ele tira, ele mente, ele causa vergonha aos pais, porque isso é no natural. Mas no mundo espiritual não pode ser assim. Estão entendendo? No mundo espiritual é o lugar da honra, é o lugar da dignidade, é o lugar de abençoar, é o lugar de sermos fiéis ao Senhor e àqueles que Ele coloca sobre as nossas vidas. E aí aquela bênção, sabe aquela bênção? Qual que é a bênção para os filhos? O mandamento dos filhos: honra teu pai e a tua mãe, para que viva bem, para que você prospere na face da terra, e para que os seus dias sejam longos, aleluias. Ontem, tirei mais um tempo para conversar com meu pai. O pai está com 90 anos, então eu falei, deixa eu aproveitar, porque são possivelmente os últimos anos. Mas eu fiquei surpreso que não deve ser não. Porque ele falou, meu irmão morreu com 97, o outro morreu com 90 não sei quanto, a avó Esther morreu, a avó Esther, a neta com o nome da avó, acho que ela morreu com quase 90, 87 anos, minha avó. Ele falou, tem meus irmãos, tem uns mais velhos ainda vivo, está lá em Rondônia, o outro, tem os mais novos, o mais novo, o caçula, está com 84, o caçula e tal. Eu falei, nossa, que coisa linda, né? Mas olha, se há uns filhos que honraram a mãe e o pai, é essa família. Todos filhos abençoados, todos filhos que todo tempo foram homens e mulheres de bem. Conheci todos meus tios e minhas tias, todas elas. Por isso viveram longos anos. E meu pai está vivendo longos anos. A mesma coisa é para os filhos espirituais, amém? Quando você honra seus pais espirituais. Eu lembro que no passado a gente tinha aquela coisa, quem é seu pai espiritual? Lembra disso? Quem é sua mãe espiritual? Sebastiana, lembra disso? Quem é seu pai espiritual? Hoje, a gente às vezes nem sabe quem é, não é? Esse é um tempo que a gente está muito perdido. Mas olha aqui para mim, Deus quer dar para nós visão espiritual, amém? Deus quer nos dar paternidade espiritual, e para isso você precisa crer como Eliseu, somente Eliseu estava vendo aquela realidade espiritual. O exército da Síria não via, o servo não via, ninguém via, somente Eliseu
via. E isso nos revela que é pela palavra de Deus que podemos ter todas as visões das realidades espirituais ao nosso redor. Então olha aqui, a palavra diz que somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A palavra não diz? O que eu faço? Eu creio nisso. Diga a pessoa do seu lado, creia. Creia nisso. O Senhor está nos dizendo que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E as promessas de Deus são muitas, né? Eu só separei algumas. Por exemplo, a palavra diz que nada nos faltará, que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, que o Senhor nos guarda debaixo das suas asas, e é nele que nós encontramos abrigo e segurança, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Essas verdades espirituais, você só tem elas pela fé, é ou não é? Você tem elas pela fé, porque o dia difícil vem ou não vem? Vem. O dia da escassez vem ou não vem? Vem. O dia da dor vem ou não vem? Vem. O dia da confusão vem ou não vem? Vem. O dia da incredulidade, da dúvida, vem ou não vem? O dia da traição vem ou não vem? Mas aquele que está em Cristo, ele crê que todas as coisas cooperam para o seu bem. Ele olha com um olhar diferente, ele olha com uma visão espiritual para aquilo que ele está vendo. Aleluias. A segunda coisa é receber o Espírito de sabedoria e revelação. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda o Espírito. Nós vamos orar aqui, né? Sabedoria. A palavra sabedoria é Sofia, né? Sofia, sabedoria. Sofia, lá no grego. Sabedoria, inteligência ampla, completa, conhecimento variado de coisas humanas e divinas. Conhecimento de coisas humanas e divinas. Só você pode ter sabedoria completa, sabia disso? Porque você tem o divino dentro de você, o Senhor Jesus dentro de você, o Espírito Santo dentro de você. Por isso você pode ter sabedoria completa. O homem natural só tem sabedoria parcial. Parcial. Tem muita gente sábia aí fora, tem ou não tem? Mas sabedoria humana, sabedoria parcial. Mas você e eu temos uma sabedoria completa. Aleluia. Porque o Senhor traz sabedoria divina pelo Espírito dele sobre as nossas vidas. Também fala da ciência do conhecimento, o ato de interpretar sonhos e de sempre dar os conselhos mais sábios. Descobrir o sentido de algum número misterioso, visão, ter uma visão, descobrir o sentido de uma visão, habilidades na administração dos negócios. Você sabe, o povo de Deus é um povo próspero. Eu creio nisso, irmãos. E tudo é pela fé, lembra? Se você crê que você é próspero, assim você será. Porque é pela fé. É pela fé. Se você crê que você é santo, você assim será. Porque é pela fé. Você crê, você profetiza, você crê, você fala, você crê, você diz, você crê, você verbaliza aquilo que você crê. Romanos diz que nós somos salvos pela fé, não é? Aquele que com o seu coração crer e com a sua boca confessar que Jesus é o Senhor e será salvo. A mesma coisa em relação à fé da sabedoria, a fé do conhecimento, a fé da revelação. Você crê e por isso você fala. Amém? Você crê que todas as coisas cooperam para o seu bem? Por isso que você fala, eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem. Aquilo que vai acontecer amanhã vai cooperar para o meu bem. Aquilo que vai acontecer no mês que vem vai cooperar para o meu bem. Aquilo que vai acontecer no ano que vem vai cooperar para o meu bem. Porque você crê. E aí você fala, você declara essas verdades de Deus. Então sabedoria e a revelação, a palavra aqui é Apocalipse, né? Você conhece essa palavra? Ato de tornar descoberto, exposto, uma revelação de verdade, instrução concernente às coisas antes desconhecidas, usadas de evento nos quais coisas, estados, pessoas, até agora não presentes na mente das pessoas, se tornam parte da sua realidade, manifestações, aparecimentos. Nós estamos falando desse espírito de visão, de revelação, aleluias, glórias a Deus. É importante que você
tenha isso, que você busque. Por isso nós vamos orar hoje. E por último, iluminação dos olhos espirituais do coração. Peço que te ilumine, que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam a esperança da vocação de vocês. Veja que quando vamos recebendo desse espírito de sabedoria, de revelação, os olhos espirituais vão se abrindo, e isso vai acontecendo com a prática. Olha aqui para mim, você recebeu uma premonição espiritual, uma percepção espiritual? Experimente crer nela, experimente crer nela, e veja o que acontece. O Senhor trouxe uma impressão no seu coração, confie nele, expresse em palavras, verbalize e espere o cumprimento disso que Ele trouxe dentro de você, porque os olhos que são abertos são os olhos do coração. Aonde Deus vai falar é no coração. Deus vai falar dentro de você, Ele vai revelar na sua mente, no seu coração, no seu espírito, dentro de você. Amém? Você precisa ter essa coragem. Teve uma visão em seu coração, dê crédito a ela e espere pelo fruto do que vai acontecer. É interessante, estava pensando sobre isso, que às vezes nós temos ensinado e até insistindo em umas coisas que às vezes não é toda a verdade. Uma delas é essa que eu vou falar aqui. Muitas vezes nós citamos esse texto de Provérbios 23, 26, que diz assim, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Aí a gente fica assim, não sei você, mas eu fico tão preocupado com o que eu sinto, com o que vem no meu coração, que eu preciso guardar. Estão me entendendo, sim ou não? E às vezes eu fecho o meu coração para as realidades espirituais. Estão comigo, sim ou não? Você fica desconfiado das coisas que você sente, das coisas que estão dentro de você. E pior do que esse é o texto de Jeremias. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí você lê e fala, meu Deus, só tem trevas dentro de mim. Não é? Imagina eu confiar numa percepção do meu coração, uma percepção do meu interior. Estão me entendendo, sim ou não? Mas nós precisamos mudar isso. Por quê? Porque agora nós temos a graça de Deus, amém? Nós temos uma manifestação de um Deus que trocou o meu coração. Ele tirou aquele coração corrompido, aquele coração maligno, aquele coração ruim, e colocou agora um coração bondoso, um coração de amor, um coração cheio dele, um coração, a Bíblia chama de um coração de carne, né? Um coração que realmente é quebrantado. Coríntios vai nos dizer, alguns textos para você do Novo Testamento para isso, né? Coríntios vai dizer da seguinte maneira, e assim, 5,17, 2 Coríntios, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E aqui está falando com vocês um homem que tinha um coração muito ruim, um menino de coração ruim, um menino rebelde, um menino difícil. Eu era vingativo, eu era maligno, acho que essa é a palavra certa, sem vergonha de falar. Dei muito trabalho lá em casa, minha irmã está aqui, fui o que mais apanhei, eu apanhava em média 4, 5 vezes todo dia da minha mãe, apanhava de faca, já viram isso? Tadinha da minha mãe, perturbava tanto minha mãe, que ela estava lá na cozinha fazendo as coisas, ela ficava tão perturbada que ela virava, a primeira coisa que ela tinha na mão, é muito guri perturbado, é ou não é? Perturbado demais, saudade de ministrar nos encontros com Deus, eu contava minhas histórias. Você conhece Funda, estilingue? Eu pegava o pelote assim, chegava no meu irmão caçula, é muito, teve que fazer muita cura interior para me perdoar, porque eu fui muito mal com ele. Eu soltava o pelote assim, puff, e o guri chorava. Mas a pior eu vou contar para vocês. Os irmãos já conhecem a história. Lembro um dia nós estávamos brincando lá de bola em casa, assim, tinha um grande pomar, uma mangueira, muita mangueira.
E você sabe, né, que naquela época o lanche da tarde era as mangas, eram os caju, eram os negócios que tinha, não tinha essa abundância que nós temos hoje. E aí eu olhei, lá em cima vi uma manga bourbon, perpitolinha, e eu subi, ansioso para chupar aquela manga, estava até daquele jeito. Quando eu vou chegando assim, uns 2 metros da marimbondo, entre eu e a manga, uma caixa, e os marimbondos saíram para fora, ficou pretinha a caixa. Aí eu fiz igual a pantera cor-de-rosa, desci quietinho. O que eu fiz? Chamei meu irmão caçula. Não façam isso é censurado. Mostrei para ele só a manga, a caixa estava meio escondida em umas folhas, né? Pega para nós, vou pegar. Eu saí, fiquei fazendo as coisas, de repente, só ouvi os gritos, e os galhos quebrando, meu irmão era alto, caiu de lá, buf. Sabe quando o fôlego vai embora? Ele abriu a boca assim, e não voltava. Falei, vai morrer o guri. Ele ficou sem ar, porque a queda, ele vinha gritando, mas quando ele bateu, né, você sabe que há uma coisa que acontece dentro, que a pessoa fica completamente sem ar, choque, e ele ficou lá, demorou não sei quantos segundos, para mim era minutos, de repente o guri voltou, chorando igual desesperado, cara dele inchou todinha, tadinho, ficou todo inchado, todo picado, levei surra aquele dia, eu acho que umas 3 só para... Mal, coração mau, coração enganoso, esse era o coração antes de eu conhecer a Cristo, mas com 15 anos, o Senhor mudou meu coração, o Senhor mudou minha história. Me lembro que me converti com 17 anos, eu voltei em casa, estava com meu irmão, né, conversando com ele, e aí estava lá, fazendo uns negócios, aí ele falou assim, você não vai me bater não? Né? Porque eu batia nele, eu falei, não vou mais te bater, Jesus transformou minha vida, eu pedi perdão para ele, por tudo que eu fiz. Meu irmão é querido, tem um excelente relacionamento hoje, graças a Deus, porque o Senhor transformou meu coração não é mais mau, não é, eu não creio, não permito, não verbalizo, não, meu coração é bom, meu coração mora a Deus, meu coração tem o Espírito de Deus, por isso eu posso confiar naquelas percepções espirituais que vêm no meu coração, porque as percepções que vêm no meu coração, são as percepções do Espírito, são as percepções de Deus, são as percepções de um homem que foi transformado, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Então eu não desconfio mais de mim, porque toda pessoa que desconfia dela, não pode ter visões espirituais, não pode ter, porque quando ele vir um sentimento, uma percepção no espírito dele, no coração dele, ele não vai confiar, ele vai falar, não é de Deus, porque o meu coração é mau. Diga comigo, meu coração não é mau, Deus já transformou meu coração, já mudou a minha vida, já mudou a minha história. Você não é mais capaz de ser mal, você não é mais capaz de ser traíra, você não é mais capaz de fazer as bagunças que você fazia, porque o seu coração foi transformado pelo Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor, e agora você abençoa, agora você faz o bem, né? Agora você abraça, né? Agora você faz tudo ao contrário do que você fazia, porque agora o Senhor está na sua vida, aleluias. É tão bom isso, por a graça de Deus, favor de Deus para as nossas vidas, e você passa a crer, e aí vai se cumprir na sua vida, Hebreus 8:10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Diga comigo, eu sou casa de Israel, casa de Deus, casa do Espírito, morada de Jesus. Eu sou habitação, eu sou casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Queremos orar com você. Queremos pedir como Paulo pediu, para que o espírito de sabedoria e o espírito de revelação venha para a sua vida, para que você e eu sejamos elogiados, como Paulo elogiou os irmãos efésios, pela fé que está sendo plantada, que foi plantada no seu coração. Aleluias. E você e eu vamos experimentar de alguns frutos. Quais são os frutos? Alabaxar. Aleluia. Bom demais. Acabaram de acordar aqui, né? Aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Vai dizendo. Aleluia. Comece a ter visões espirituais. Sabe, irmãos, o Senhor é conosco. 2 semanas atrás nós estávamos aqui, a equipe pastoral reunida. Eu senti o toque do Espírito de orar por cada pastor. E aí, cada um compartilhou. E eu saí orando por cada um deles. E ao final, o Espírito de Deus veio naquele lugar. E Deus usou um dos nossos pastores, veio sobre mim, profetizou na minha vida palavras proféticas, palavras de sabedoria, visões espirituais. Nós estamos nesse ambiente. E esse ambiente vai se concretizar. E o pecado vai sair. E a imundícia vai embora. E a porcariada vai embora. Porque o Espírito de Deus vai se manifestar. E você vai ser cheio da glória dele. E você vai desejar cada vez mais dessa unção. E você vai desejar cada vez mais dessa autoridade, desse poder, para ministrar, para orar, para pregar, para ensinar, para abrir a sua casa, né, para liderar, para realmente, né, cooperar, para ser um cooperador, uma cooperadora da obra de Deus. E vai se cumprir Atos 2, quando diz, né, que aconteceu aquilo que o profeta Joel profetizou. Os nossos filhos, eles terão visões, nossos velhos terão sonhos, né, os servos e as servas profetizarão. Serão dias de grande favor, dias de grande unção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. E aí, você vai ter frutos. Quais são eles? Alegria por antecedência daquilo que você já viu com os olhos espirituais. Quem tem visões espirituais já pode celebrar, vibrar, aproveitar a revelação antes dela acontecer. Esperança, né? O Senhor promete um futuro próspero de esperança. Maranata, nós já vemos o futuro glorioso e eterno. Riqueza da herança, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, vivem como prósperos, vivem da prosperidade de Deus, favor de Deus os alcança, e eles vão avançando em saúde, recursos, riqueza, suprema grandeza, nome honrado, reputação, legado, glória e honra. Oh, meu amado, minha amada, se o seu nome tem sido desonrado, o Senhor vai te honrar. Alebachuri andalamanai. Vai te levantar, você vai deixar um legado nesta geração. Aleluia, suprema grandeza, força do seu poder. Eliseu abalou o mundo, Paulo transtornou seu mundo, e você também, e nós vamos transtornar e vamos viver profundas aventuras no reino de Deus. Feche seus olhos, nós vamos cantar essa canção, e enquanto cantamos essa canção, você vai orar, e você vai profetizar, e se você tiver visões aqui neste lugar, você vai sair, e você vai ministrar na vida dos seus irmãos. Aleluias.